Cola aqui. Chega mais. Sabia que tem estrela do futebol mundial fazendo bico de stylist? Hoje é quarta-feira, dia de baile funk na Champs-Élysées. Cara, a Adidas tá vivendo, ou Adidas, como você preferir, tá vivendo uma verdadeira operação resgate dentro do mercado norte-americano e também europeu, e reformulando uma série de critérios que a marca sempre se caracterizou universalmente por ter. Por exemplo, ela está tentando mudar essa linha mais clássica que sempre fez parte do seu DNA para agora uma versão um pouco mais multicolorida e mesmo de comportamento um pouco diferente do que sempre foi. E o eleito da vez foi o Paul Pogba. Ele mesmo, a estrela do Manchester, a principal contratação do futebol mundial em todos os tempos, em se tratando de cifras. Um cara que é tido e havido como um pouco polêmico, mas que vai ajudar a trazer um pouco de frescor e uma visão um pouco mais contemporânea para a marca que de verdade ficou um pouco envelhecida e perdeu muito terreno no mercado americano e começa a ver o seu reinado europeu também bastante ameaçado. Se você pegar os principais patrocinados da empresa dos últimos 10 anos, você vai ver que eles têm sempre uma característica mais introspectiva, né? Não são tão polêmicos. Haja vista que Beckham, Kaká, Messi são caras que são tidos mais como tranquilinhos, até mauricinhos. O próprio Messi é um cara que tem uma vida privada bastante recatada e você não está acostumado a vê-lo em baladas ou em revistas de fofoca. Ao contrário do Pogba, que já tem um perfil mais indolente, mais antenado com essa nova geração, né, os millennials. Então o cara tá sempre em balada, tá sempre fervendo, tem sempre alguma polêmica ou outra dentro da França e agora também na Inglaterra. Então meio que usar esse espírito mais jovem, mais transgressor do Pogba para trazer essa jovialidade para a marca. O Pogba é o cara que demora 3 meses para entrar dentro de casa e o Kaká é o genro que a mamãe pediu para Deus, não a minha, né? Os caras criaram um baita boom, burburinho pro lançamento da coleção, ou melhor, um Pogboom. Eles estão apostando numa sinergia absurda entre a styleira e o hip hop, para trazer esse punch, essa pegada, essa malemolência mais de rua, saca como é? Com roupas que mesclam a pegada do futebol com um tom de streetwear. E o campeão francês foi fator determinante na participação e no processo criativo disso tudo. Ele tem essa pegada de querer ser um ícone fashion, de querer ser uma referência de estilo, principalmente dentro do contexto europeu, só que ele começa a vazar ao mundo. Ele também já é percebido na América do Norte como essa referência de estilo e moda, e dentro dessa nova estratégia da marca, ele caiu como uma luva. Cara, o mote, o centro, a essência dessa nova coleção tá em cima, tá muito calcado em cima de calçados, ainda não poderia ser diferente, porque é o core business da empresa, é o que eles mais vendem, né? Além de uma coleção toda de estilo e streetwear. Só que essa chuteira Ace 17 Pure Control que eles estão criando agora, tem algumas variações e tem versões também para serem usadas em futebol estilo freestyle, que é uma modalidade que o Pogba também gosta, praticava bastante, enfim, também está muito conectada com esse novo conceito all-in que a Adidas começa a implementar dentro das suas células de criação para poder realmente voltar a fomentar de novo esse foco principal, que é a galera mais jovem que simplesmente largou a marca de uma vez por todas. Outros elementos importantes que fazem parte da coleção: bonés, camisetas, backpacks, todo esse conjunto de aparatos é exatamente para deixar o cara na styleira para dar um rolê no subúrbio francês. Uma estratégia fundamental que eles utilizaram foram as redes sociais para anunciar essa parceria. Foi criado um avatar especial pro Paul Pogba dentro do Twitter dele, para ele começar a lançar e usar como promoção também. E isso causou um rebuliço, o nego gostou muito, começou a usar isso como um elemento colecionável dentro da estrutura e até baixar como papel de parede, ou seja, já começa a ter um relacionamento mais direto com essa audiência e com esse público consumidor potencial. O Pogba postou na sua conta do Twitter todo felizão de Almeida, que em um dia a coleção que eles lançaram tinha sido sold out, vendeu a porra toda. E aí é interessante a gente ver o potencial e a força que esse tipo de celebridade jogador tem hoje em dia, ainda mais um cara como o perfil dele. Resta saber, bem importante,
se a marca vai conseguir manter esse frescor e essa relação vai conseguir se solidificar formando uma simbiose, mais ou menos como o Cristiano Ronaldo e a Nike fazem, ou mesmo como a Adidas faz com o Messi. O Pogba ainda está se firmando dentro do contexto europeu. Ele não é uma promessa, isso é verdade, mas ele também não é um cara estabelecido como são os outros jogadores. Ele está nesse processo, como o Neymar também tá, como o próprio, como que é o francês lá, como o Griezmann, que agora ficou em terceiro colocado da FIFA como o melhor do mundo, tá se firmando. Enfim, ele faz parte de uma nova geração que ainda tem muita coisa para conquistar, muita coisa para provar. E isso é uma aposta também arriscada, porque pode ser que ele seja um Balotelli da vida. Óbvio, ele não é tão louco e tão maluco como o Balotelli, mas ele também não é um cara tão calmo como os outros atores ou celebridades que a Adidas havia elencado nos últimos anos. Vamos aos fatos. Se a gente analisar a coleção sob o ponto de vista de inovação, seja na utilização de tecidos, cortes, usar uma moda mais alternativa, ela de fato não tem nada de fantástico, nada de revolucionário. Está muito mais pautada em usar o Surface Design. Surface Design, ou seja, o design de superfície, que é focar muito mais em traduzir gráfica e esteticamente o que seria o universo do Paul Pogba, e traduzir isso em estampas e em aplicações nos tecidos. Então, de novo, por conta disso, ela não tem nada de fantástico. Mas até por ser uma primeira coleção e um primeiro movimento, eu acho que é positivo e que, se a empresa estiver realmente disposta a ouvir a voz das ruas, entender o que a galera que está por trás do Pogba, que gosta e que tem ele como um aspiracional, tem a dizer e conseguir fazer essa transformação sem violentar o seu DNA, pode ser um grande gol, pode ser uma grande possibilidade da gente ver realmente um processo de inovação e de retomada da marca que é apaixonante, que tem uma história super bonita, mas que de repente pode ter ficado um pouco datada se a gente parar para pensar nesses tempos malucos que a gente está vivendo hoje em dia, super dinâmicos, super digitais. Outro elemento que a gente pode ressaltar para dizer também que a coleção não é tão incrível assim e não fala por si só, foi que o Pogba ativou também a sua networking na figura de um rapper super famoso francês que é o M.A.D, tá aqui na descrição, e a música que eles usaram foi a Never, que também tá aqui na descrição. A gente pode chamar essa canção pela sua letra, pela sua proposta e pela sua ousadia como literalmente a voz das ruas do século XXI. Falando especialmente dos calçados, essa tentativa de desenhar esses novos sneakers, a gente, assim como tem nos elementos de vestuário, eles não estão tão revolucionários assim. Há claramente, e dá pra gente perceber, esse movimento de mudança, essas alterações estruturais que ainda estão muito leves, porque não é assim, para você lançar um calçado tem um puta estudo, e tem todo um contexto de tendência que tem que ser levado em consideração, ergonomia. Essa mudança estética ela vai ser gradativa, ela é de médio e longo prazo. E a Nike, ou mesmo a Puma e outras empresas que são concorrentes já estão um pouco à frente porque já têm apostado mais nessas tendências. Nem sempre eles acertam, é óbvio que não, a gente já mostrou exemplos aqui. Só que os caras estão na frente, isso é inegável e a empresa está correndo atrás. Isso é importante para tentar retomar esse mercado. Acredito que vão conseguir, resta esperar, só o tempo vai dizer. E aí, truta, parça, mano ou mão da porra, gostou do programa de hoje? O que você acha desse tipo de parceria que é cada vez mais evidente das marcas? Usarem ídolos e pessoas que conseguem conversar com uma audiência gigantesca, falar claramente com elas para poder conseguir dialogar. Essa nova geração que está vindo aí, que tem poder de consumo e também muito poder de questionamento, ela está colocando as marcas meio que contra a parede. Elas estão tendo que se reinventar para poder entender esses movimentos. Só que elas não estão conseguindo fazer isso no dinamismo e na velocidade adequada para conseguirem permanecer relevantes. E cada vez mais esse tipo de associação com atletas que conseguem estabelecer esse diálogo é mais importante. Então, se você tem alguma coisa para comentar, para acrescentar para esse programa de hoje, quer ouvir algum tema que a gente não falou ainda, sobre qualquer esporte, sobre qualquer coisa que o design seja relevante dentro do esporte, manda pra gente. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, é quarta-feira. As redes sociais estão todas aqui, tem vídeo também pipocando pra cacete, enfim, me diz o que você achou. O vídeo é feito per voi. Manda que a gente vai interagir, beleza? Até quarta-feira que vem, valeu!